Salve galera, que quem fala é o Darkstone, episódio de Ark Lost. E bom galera, hoje nós iremos lá pro gelo novamente, domesticar um mamute dessa vez, porque eu quero começar a me mudar dessa base aos poucos. Dessa vez eu vou fazer um pouco diferente, como vocês sabem, eu sempre faço a base antes de me mudar, a base completa, mas eu vou ter que me mudar porque os recursos que eu preciso estão lá, então eu tenho que começar a mudar aos poucos. Outra coisa também que é um fato, né? Calma aí. É um fato que é inegável, é que a minha base já ficou um pouco pequena. Eu tenho muito teresino, muitas criaturas, então aqui não dá mais para viver. O que eu vou fazer? Vou começar a domesticar algumas criaturas para mim começar a fazer a nova base, e conforme eu vou fazendo a base, eu vou levando as coisas aos poucos já. Olha só, tudo super lotado aqui, ó. Tudo super lotado, inclusive eu vou fazer aqui uma bancada, uma cama, vou fazer algumas coisinhas para mim começar a acumular recurso lá já, tá? Aqui, ó. Então o que eu vou fazer é levar o Rex, que eu poderia levar o urso agora, só que o urso está danificado, então eu vou deixar ele aqui na base curando um pouquinho, depois eu levo ele, porque ele farma fibra para construir coisas de madeira e tudo mais. E eu vou domesticar um mamute. Eu poderia muito bem levar o meu estego, porém, lá eu tenho um mamute que é um pouco mais simples e farma muita quantidade, tá? Ele pode farmar muita palha, muita madeira, então ele consegue farmar muitas quantidades aí. E fruta ele não farma tanto assim, depende do local também, como vocês sabem. Ah, inclusive eu acho que eu já tenho até uma cela já feita aqui de mamute. Olha só, eu preciso fazer um cofre que eu nem aprendi ainda para me levar para nova base, só que eu não vou levar agora, para eu começar a farmar e acumular e craftar as coisas lá. Provavelmente, provavelmente eu efetue a mudança antes de construir a base, como eu disse para vocês. Então eu vou levar tudo para lá, ou parcialmente, e depois eu finalizo a construção completada. Olha só, falta apenas o polímero, então eu já posso fazer um. Eu não vou fazer um por agora, porque eu não sei exatamente onde é que eu vou montar a mini base de farm. Se eu vou montar diretamente no Lago Oculto, ou se eu vou montar em algum local externo. Então eu não vou levar o cofre por enquanto. Eu já tenho aqui uma sala de mamute feita que eu peguei em um airdrop. Cadê? Eu acho que é essa daqui, ó. É, mamute. Olha só, eu tenho uma celinha já feita que eu peguei em um airdrop, porém, para aprender ela também não é nível muito alto. Olha só, nível 31, e para craftar aqui vai apenas um pouco de metal, fibra e couro. Então para craftar não é tão caro também. Tem até uma peculiaridade que é bem interessante, que é aqui na cela do mamute, que eu já mostro para vocês quando eu domesticar um. Como eu havia dito, eu até poderia levar aqui o estego. Eu não vou levar o estego porque realmente aí não vale a pena, tá? Para farmar madeira eu vou precisar de muita, e com o estego, pelo fato dele ser lento, não vai compensar. Olha só, o urso, como eu disse pra vocês, está danificado, então eu não posso levar ele. E eu vou levar o Rex no lugar do urso. Eu também poderia levar um Teresino para farmar madeira, tá? O Teresino farma muita madeira mesmo. O Teresino farma madeira, farma aí fibra, palha. Então o Teresino é basicamente a junção do mamute com o urso e tudo mais. Porém, o mamute aí, como eu disse pra vocês, é a melhor opção, até porque o mamute é uma das criaturas que eu quero muito domesticar, porque ele tem habilidade de casal. Vou ter que domesticar um casal depois pra mim ver qual a habilidade que ele faz, né? Juntamente com o casal. E ele tem a habilidade de cela, que eu também quero testar, que eu nunca testei, tá? Então eu poderia muito bem utilizar outras criaturas aí, só que o mamute é realmente o que eu vou precisar por enquanto. Eu vou pegar aqui um pouco de Kibo, que eu já tenho feito, ó. Eu vou levar aqui um pouco. Se eu não me engano, o mamute ele tem redução de peso, né? Então o mamute ele tem redução de peso. Então eu posso levar depois o Teresino também para farmar juntamente com o mamute. O Castor não tem redução de peso. Mas enfim. É a carne que eu tinha, já peguei toda. Tem que cozinhar um pouco mais depois. Pois é. E bom, vamos lá. Acho que tem tudo que já feito que eu preciso fazer por enquanto. Depois, caso falte alguma coisinha, eu venho aqui e pego, tá? Acho que tudo que eu precisar levar por enquanto eu realmente vou levar. Eu vou ter que construir toda a fundação da base até que eu consiga construir a base em si, tá? Então eu vou ter que farmar muita madeira, mas muita madeira mesmo, para fazer a fundação da base. Eu vou com esses agentais aqui, que é agentais de speed, porque eu não vou precisar da outra por enquanto, já que ela tem muita madeira lá próximo, então o farm não vai ser em um local distante, vai ser diretamente no Lago Oculto. Ah, eu vou levar aqui também um pouco de cenoura, já que pode ser que essas kibbles não dê para domesticar um mamute. Como vocês sabem, criaturas herbívoras para domesticar são sempre muito chatas, porque sobe pouca porcentagem de domesticação sem utilizar a Kibble. Mas como eu vou levar a Kibble comigo aqui, eu posso procurar uma criatura herbívora a um nível um pouco mais alto. Aqui um pouco de cenoura que eu tenho ainda.
Faz um tempinho que eu não vou na minha antiga base, tá? Na minha base que eu iniciei o jogo pra pegar vegetais, porque lá tem a estufa. Então vou ter que ir lá depois, antes de abandonar essa base por completo. Mas enfim, parti Lago Oculto e eu volto com vocês já já, porque aparentemente tá ficando noite. Vou ter que parar em algum local depois. Nossa, morrendo de sede já. Finalmente chegamos aqui no lago, ó. Já está até manhã. Eu tive que parar em algum local para descansar enquanto eu estava à noite, porque eu não enxergava nada na minha frente, tá? Nem um palmo eu enxergava. Vamos colocar aqui algumas fundações. Vou colocar só uma, na verdade. Vou colocar aqui a bancada, colocar a cama também. Já até upei alguns níveis aqui, ó. 7 níveis aparentemente, só que eu não distribuí ainda. Eu estava pensando, inclusive, no caminho para cá, que eu vou esperar vir algum evento no ar, que é evento que coloque 2x de farm de recursos, tá? Porque assim eu consigo farmar muito recurso em pouco tempo. Isso é muito bom para quem vai construir grandes construções, né? Farmar metal, cristal, tudo em grande quantidade em pequenos locais. Porque assim eu evito precisar ficar me deslocando por vários e vários locais para farmar. Eu vou utilizar esses dados aqui. Eu até trouxe aqui a besta para me matar alguma criatura caso precise, tá? Então é por isso que eu trouxe a besta. Caindo até um airdrop aqui já. Aqui no lago sempre vai ter aqui muitos materiais. Enquanto eu não começar a construir aqui, ó, o spawn de recurso vai continuar. Então a partir do momento que eu começar a construir, vai começar a nerfar um pouco o spawn. Mesmo assim vai spawnar muita coisa ainda. Aqui nesse lago tem muito raptor. Então eu tenho que colocar algumas torretas provavelmente em alguns locais específicos. Porque mesmo que eu construa nesse lago, eu nunca vou nerfar 100% do spawn de criaturas ou de recursos, né? Tem até um patinho aqui já, depois eu vou tentar domesticar ele em algum momento, domesticar alguns patinhos, mas por enquanto não. Ah, a casinha de castor aqui, ó. Foi. Eu quero pegar pasta de cimento pra fazer... É aqui... Nossa, que veio muito, hein? Caramba! Deixa eu jogar aqui a madeira fora, pera aí. Eu preciso de muita pasta de cimento pra me conseguir fazer parede de estufa, triângulo de estufa, pra me construir a minha base. Então aqui tem uma parte já. Caramba, hein? Logo aqui ao lado do Lago Oculto, nós temos o gelo, como eu disse pra vocês, então é bem tranquilo de chegar aqui. Tem cristal também pra farmar, tudo mais. E bom, como vocês podem ver, eu estou com o Rex na Criopod aqui ainda. Eu não vou colocar o Rex na base aqui, porque eu pretendo utilizar ele caso precise para limpar a área. Depois, eu venho aqui na base, deixo o Rex e volto com a Criopod vazia para pegar o mamute e trazer para o Lago Oculto. Como vocês sabem, por enquanto eu não tenho muitas Criopods, então vai ter que ser assim. Até o momento que eu conseguir pegar mais algumas. Eu tô com a roupa de neve já, que eu vim da base já com ela, inclusive. E aqui sempre tem alguns mamutes, ó. Na divisão do gelo sempre tem muito mamute, então não é problema, ó. Nível 55. E o Tiranos ali. Então aqui na borda do gelo, ó, aqui tem mais um. Não é problema encontrar eles, tá? Vamos ver o nível. Nível 10. Só é matar que eu vou conseguir aí. Ó, esse aqui é interessante. Que eu vou conseguir... Ah, achei um já, ó. Que eu vou conseguir spawnar mais, né? Fazer spawnar mais. Nossa, tem muito mamute aqui, hein? Nossa, quanto mamute. Um 7. Nível 40 também. Eu vou tentar atrair aqui apenas esse mamute pra fenda. Vocês sabem que o Lago Oculto é cercado aqui por uma fenda que divide o gelo e o Lago Oculto. Então eu vou tentar fazer com que ele caia lá. Ah, peguei até debuff já. Porque assim fica muito mais fácil. Se vier algum mamute juntamente com ele, eu vou eliminar. Utilizando aqui a besta. E efetuar a domesticação. Caramba, cara. Você perdeu o foco na sua frente, vem cá. O mamute é um pouco lento. Mas aqui na frente, ó, eu acho que não vai ter muito problema, não. Sempre tem Raptor, então vou tentar matar o Raptor aí com o Rex. Ou com a Argentavis mesmo, tanto faz. É bem aqui na frente, ó. Tem até algumas notinhas, se eu não me engano tem 2 notinhas nessa fenda aqui. Ou é aqui, ou é um pouco mais à frente, que tem uma notinha já. Aqui nessa fenda. Nossa. E atravessando ali próximo ao lago, também tem uma que eu me lembro. Então aqui na frente, no meio daquela vegetação ali,
vai ter mais uma nota, se eu não me engano, é do Dimetrodon ou Dimorphodon, algo do tipo. Vem cá, hein? Pronto, tá aqui dentro já. Aqui na frente desses matos aí, ó, tem uma notinha, se eu não me engano. Deixa eu só remover aqui algumas peças dessa roupa aqui, porque tá muito calor, pra não perder vida por conta da temperatura. Tem até algumas coisinhas pra eu aprender aqui que eu não aprendi ainda. Aqui, ó, dardo. A celinha da Rhinognathus é aqui, ó, nível 90. A cela da Rhinognathus, ó, eu não tinha aprendido ainda. Eu acho que aqui nível alto não tem muita coisa que me interesse por enquanto, não. Apenas algumas coisas que eu realmente preciso ter aqui pra sobreviver, pra fazer algumas missões. Mas por enquanto, não. Eu acho que agora tá bom. Pra mim não morrer de calor. Eu vou tentar derrubar o mamute aqui nesse local mesmo. Mesmo que ele fuja, o mamute é bem lento, como vocês viram. Então pra ele fugir não tem problema. Então não precisa de armadilha. Eu vou depois jogar o Rex aqui no chão e tentar procurar algumas criaturas aqui rápido pra matar. Para que elas não cheguem aqui perto. O mamute, como vocês viram, tem um debuff aqui. Que é o debuff de casal, o debuff também solo que ele tem aqui. Que é bem chatinho. Eu quero domesticar mais de um mamute depois pra mim ver como é que vai ser esse debuff em grupo, né? Eu tô bem curioso pra mim ver como é que vai ser a cela do mamute, que eu sei que a cela do mamute tem um tambor. Eu quero ver como é que vai ser aqui no mobile, como é que vai ser pra tocar, como é que vai ser as funções dele. Caiu. Nossa, tranquilíssimo, como vocês podem ver, ó, caiu, gastou pouquíssimo dado tranquilizante. E nem precisei utilizar a lupa, porque o mamute sempre tem pouco topor, tá? Então utilizando o dardo aqui é tranquilo para derrubar o mamute. Vai demorar um pouquinho para ele ficar com fome, sempre é assim, criaturas herbuívoras sempre são assim para ficar com fome e tudo mais, como vocês sabem. E como eu disse, eu vou jogar o Rex aqui e vou dar uma olhadinha aqui em volta. Ver se tem algum raptor, se tem alguma coisa aqui, porque realmente, nessas fendas, o maior problema é que não tem outro caminho. Então o caminho é esse aqui, ó. Se algum criador tentar fugir ou tentar passar por aqui, ele vai tentar passar aqui por onde está domesticando o mamute. E aí pode acontecer alguma coisa. É, aparentemente aqui não tem nada, mas como eu disse pra vocês, como é um corredor, né? Como é um corredor, eles vão ter que passar por aqui, caso eles fujam ou caso eles realmente estejam perambulando. Tem algumas hienas ali apenas, mas enfim. Vou matar elas com Rex e vou colocar aqui um pouco de Kibble. Pra ver quantos por cento vai subir. Cara, o olhinho do mamute tem uns pelinhos ali, os cílios, né? É bem diferente o mamute aqui, tá? Isso é bem diferente mesmo. Esse Rex, se eu não me engano, após domesticar ele, eu não upei ainda. E eu não quero upar também. Então, por enquanto, eu não vou upar ele, não. Eu quero tirar um print depois, novamente, pra mim saber quais são os status padrão dele, pra quando eu encontrar uma fêmea. Nível baixo. Hiena é complicado, porque a hiena ela consegue se locomover rapidamente. Então, pra ela chegar naquele local que o mamute está, é rapidinho. Agora sim. Oxi! Abelha? Do nada a abelha saiu da parede aqui, ó. Caramba. O spawn tá bugado de abelha ainda. Spawn no meio do nada. Mas enfim. Subiu quantos por cento aqui? Nossa, subiu bem pouco, hein? Pra Kibble foi bem pouco. Então ele vai comer todas as Kibbles e ainda vai faltar Kibble, né? Vai faltar. Enfim. Cara, eu sempre fico abismado com o Mamute, que o Mamute é nas criaturas que tem pelo aqui no Ark, que é mais bem definido, tá? Tá num gráfico alto. Resolução no máximo também aqui no mobile. Então esse aqui é o máximo que vocês conseguem ver aí de resolução. Talvez no vídeo fique até um pouco melhor, porque tem a melhoração gráfica, né? Tem um pouco de melhoração aí, pra vocês verem. Se aumentar o brilho então,
fica muito mais forte. Mas enfim, como vai demorar muito, vocês viram que ele vai comer a Kibble, ainda vai ter que esperar comer um pouco mais de cenoura para ele domesticar, então vai demorar bastante. Eu vou levar o Rex para a base, quando precisar, depois eu venho aqui com a criopode vazia e pego o mamute. Já volto com vocês para mostrar mais algum detalhe do mamute deitado e depois quando domesticar testar ele para vocês verem como é que é. Olha só, a Kibble já acabou aqui, então a Kibble já acabou e ele já está entrando na fase de se alimentar apenas aqui da cenoura. Aparentemente vai demorar mais um tempinho ainda, e agora que a cenoura sobe bem pouco, provavelmente vai subir uns 2%, eu acho, vai demorar mais ainda. Olha só, esse aqui é a pelagem do mamute, como eu disse, está no gráfico alto, resolução no máximo, então esse aqui é o máximo possível de gráfico que nós temos atualmente. Eles têm que melhorar isso aqui para colocar um pouco mais, né, mas enfim. E ficou bem interessante, tá? Olha só, praticamente domesticando aqui já. Eu voltei só para vocês verem como é que ele vai levantar, porque o mamute é bem curioso, ó. É uma das criaturas que eu vi mais detalhes. Aqui na tromba, no marfim, né, que ele tem, ó. Olha só o detalhe que nós temos aí. Bem interessante. O mamute e o rino é uma das criaturas que mais tem animação enquanto dorme. O rino ele mexe a boquinha quando tá selvagem também. Selvagem, domesticado, então é bem interessante. São criaturas que têm animações e poucas delas têm, tá? Pouquíssimas criaturas têm animações desse tipo. O Rino ele mexe a boca como se estivesse se alimentando, realmente. Das gramas e tudo mais. Faltava apenas uma alimentação, cara. Não vai levantar, não? É, tá com sono, né? Fazendo hora extra aí. E pronto. Domesticado com sucesso, como vocês podem ver. Demorou bastante mesmo pra ele comer aqui pela última vez. Sempre é assim. Sempre quando tá chegando no finalzinho, sempre demora um pouco mais. E olha só, dá pra vocês verem aqui já alguns detalhes, ó. Na tromba aqui, ó. Como se tivesse com um pouco pelo aqui a boca dele, ó. Ele fez animação igual o Bronto quando mexe a cauda e você sobe na cauda sem querer lá, do Bronto. Olha só. Dá pra vocês verem aqui que provavelmente um gráfico baixo vai ser tudo padrãozão aqui. Mas aqui tem muito detalhe, ó. Tem até a língua do bicho aqui, bicho. Tem muito detalhe aqui no mamute. Eu vou colocar aqui a cela nele, porém eu vou testar ele apenas na base. Então vamos colocar ele na Criopod aqui e vamos lá testar. A cela do mamute, se eu não estiver enganado, nós temos aí uma skin, que é quando você faz a viagem rápida, ou quando você morre, aparece no seu inventário aquela skin que é a cela do mamute. Os status dele não são tão bons, mas é uma criatura para farm ou para carga, é tranquilo. Dá para utilizar ele como cargueiro, já que a redução de peso aí nele existe. Eu vou upar o máximo de peso possível nele. Se eu não me engano, só o Castor que não tem redução de peso. O Castor e o Teresino não tem. Então eu posso utilizar eles aí juntamente com o Mamute para farmar tranquilamente. Vamos voltar aqui para a base. Nossa futura base que será aqui, né? Para começar a testar para vocês verem. O tambor é o costume mais curioso. Assim como a tapejara também tem a cela aí alternativa. Aqui nós temos também a cela alternativa nessa criatura. Provavelmente não vai vir em chave não. Sempre que o RW tá brilhando assim não vem. Beleza. Eu já peguei vários airdrops que tem essa bordinha dourada e não vem chave. Já faz muito tempo que eu não pego chave. Como eu disse pra vocês, a chave tinha virado apenas uma lenda. O Rex já está aqui no modo neutro, para caso algum raptor apareça, algum Dilo. Aqui não tem muitas criaturas perigosas, apesar que podem cair Carnotauros daqui também, da parte superior. Eu vou guardar apenas isso daqui, por enquanto. Por enquanto é isso aqui, depois eu vou ter que trazer uma geladeira para cá também. E vamos ver aqui o Mamute. Como eu disse, o Mamute é uma criatura que tem várias habilidades. Nossa, um macaquinho, ó. Eu poderia domesticar um. Isso aqui não trouxe kill para domesticar um macaquinho. Nível baixo também. Ah, esse aqui é mais interessante, ó. Isso aqui é nível alto. Olha que da hora. É, mas por enquanto deixa ele aí. Vamos ver aqui agora o Mamute com essas habilidades que ele tem. Pra cima. Não, pro lado aqui é o rugido. Pra cima é a batida. Batida não, pra cima ele pega a criatura na tromba. E pro lado é o rugido, que é o debuff. Agora como é que monta aqui nesse tambor? Não estou vendo o símbolo de cadeirinha ali. Isso é um pouco complicado, hein? Será que é nas configurações aqui? Provavelmente nas configurações do Dino em si. Assobio não é.
Cadê a opção? Acho que é aqui, ó. Não. Isso aqui é outra coisa. Ah, é aqui, ó. Assento dos passageiros. Só tem um assento, que é o tambor, obviamente. E vamos lá. O tambor, ele tem um buff. Olha só, ele tem um buff que mostra um rage, onde o buff pega, que é um buff para aliados e tudo mais. E tem que acertar aqui, ó. Ah, tá, entendi. Eu tenho que acertar, né, o botão de ataque. Pelo que eu percebi aqui, ele tem um delayzinho. Então tem um pequeno delay aqui, quando eu aperto o botão, ó. Pequeno, mas tem. Vocês viram que apareceu um buff no canto superior direito. Tem que acertar aqui muitas vezes para o buff começar a acumular e aparecer, ó. Tem que concentrar aqui um pouco, porque o botão... Eu estou errando o botão. E tem um pequeno delay também, pelo que eu percebi. Eu toco e demora um pouquinho. Vocês viram que a marquinha ali, o rage, fica vermelho e vai ficando verde quando tá bom, ó. O rage lá ficando vermelho, verde, tá vendo? É interessante, a musiquinha é interessante. Eu quero ver qual o buff que dá, né? Qual o nome do buff. Como é que eu vejo o nome do buff? Acho que eu não ativei nas opções, né? Pra ver o nome do buff. Onde é que é isso? Não é aqui não, hein? É aqui, ó. É, só que o buff acabou, né? Eu vou ter que ver depois qual é o nome do buff. Mas enfim, como eu havia dito pra vocês, enquanto eu não construir nesse local aqui, enquanto eu não construir aqui, o farm será sempre 100%, porque as coisas vão spawnar novamente, os recursos vão spawnar novamente. Então eu posso farmar, depois vir aqui e tudo volta ao normal. Eu vou tentar ativar o buff aqui novamente para vocês verem qual é o nome do buff, mas é um buff que aparentemente ele funciona em jogadores e provavelmente funciona também em criaturas. Eu vou testar isso depois, tá? Mas a questão mesmo aí é que é um buff que tem que acertar muito. Vocês viram que tem um pequeno delay, eu toco na tela e demora um pouquinho, ele responde. Esse aqui ó, é o ataque que ele farma, que ele pega criaturas, né, que é pra cima. O ataque básico farma aí palha, ataque básico. Já a pisada, que é clicando no botão de pulo e farma madeira, esse aqui ó. Esse aqui farma madeira. Então você vai clicar aqui na pisada e vai farmar muita madeira, como vocês podem ver, com o mamute. Não é pouco, eu realmente pensei que seria menos que isso aqui, tá? Eu pensei que seria muito menos do que isso aqui, o farm de madeira. Está até que interessante para um mamute, né, nível baixo e tudo mais, nível 85, que eu domestiquei ele. Como eu disse pra vocês, ele pega criaturas pequenas da tomba. E você pode fazer isso aqui, ó, arrastar pra cima, ele vai pegar, ó, vocês estão vendo? E mirando, você pode arremessar. Você pode arremessar a criatura ou você pode atacar a criatura de maneira normal, assim como se fosse um argentário e tudo mais. Mas olha só, o farm dele não é muito forte, obviamente, porque é nível baixo. Ele consegue farmar aí palha, madeira e frutas. O Terezinho farma fibra, madeira e também palha. E o Steak também farma, o urso também farma aí fibra, né? Vamos ver aqui mais uma vez o buff do tambor, só para vocês verem qual é o nome do buff, se aparece ou se não aparece aqui na tela o nome do buff, que eu fiquei bem curioso com isso. E dessa vez eu vou tentar acertar aqui um pouco mais. Já percebi mais ou menos como é, que tem um delayzinho, né, para acertar as batidas, que também eu não posso errar. Eu vou tentar morrer ou fazer um teleporte rápido para mim ver se eu consigo pegar aquela skin de mamute, que eu acho que tem uma skin passada do mamute que nós pegamos assim que nós começamos aí o mapa, né? E vamos ver aqui pela última vez se eu consigo enxergar o nome do buff ou não. São 3 batidas pro buff ativar, tá? 3 batidas o buff ativa. Vamos ver qual é o nome do buff. Não aparece o nome, apareceu apenas o buff de calor. O debuff de calor, na verdade. Então, esse buff não aparece o nome. Provavelmente ele deve aumentar a vida ou a força, alguma coisa. É um buff bem interessante, é um buff em área, como vocês viram. É como se fosse um Yutirano, só que, né, tem que acertar as batidas. E não é muito fácil, não. Não sei se é o arc ou se é no celular, mas tem um pouquinho de delay, mas você consegue se acostumar. Eu vou upar aqui o máximo possível de peso e dano no mamute. Ele conseguir farmar sozinho ou com alguma criatura como auxiliar, mas eu vou tentar farmar o máximo possível realmente quando tiver evento. Como eu disse, em evento é 2x de recurso, então eu vou deixar
para farmar realmente em grande quantidade quando tiver algum evento para farmar aí. Inclusive, eu ainda falta domesticar aí um tatu que eu não peguei ainda e trazer o Ancilo para cá, já que aqui próximo tem cristal, metal e tudo mais. A mudança será feita aos poucos, então não se preocupem. Nós iremos começar a trazer as coisas para cá aos poucos e começar a construir a base aqui. Inclusive, acho que eu vou construir primeiramente a estufa, talvez, e depois a base em si. Mas enfim, então esse é o vídeo. Por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.